Olá pessoal, vamos para a quarta aula do projeto PHP PDO usando o banco de dados MySQL. Lembrando que o champ é importante, tá? Para que a gente possa executar o projeto PHP usando MySQL. Então vocês podem notar aqui, observar que ele já está startado tanto o Apache como o MySQL. E também eu deixei aqui na tela do Workbench para que a gente possa, sempre quando for fazer algum projeto envolvendo banco de dados, deixar o banco e a tabela exibindo os campos, né, para que a gente possa ver a sequência que a gente montou os mesmos, né, e acompanhar no Visual Code para que os campos que a gente for, a partir desse cadastro que a gente vai começar agora, eles terem a sequência e os nomes corretos para que a gente não tenha surpresa na hora de fazer o cadastro, confirmar os dados lá dentro do PHP. Então aqui eu vou dar um duplo clique aqui na conexão. Eu vou deixar aqui, bom, eu vou até deixar aberto o banco, né? Selecionar aqui, clicar nesse ícone aqui. E aqui a gente já tem aqui as duas tabelas do banco BT Escola. Bom, agora no Visual Code eu vou criar aqui o arquivo aluno cadastrar, que é o que nós vamos agora utilizar para fazer a inserção dos dados na tabela de alunos. Então copiei o nome aqui para não termos surpresa na hora de criar o arquivo e ficar com um nome diferente. Vou usar aqui aquela estrutura já Visual Code nos fornece e copiar aqui também esse link aqui que eu já tinha disponível no descrição do canal na aula anterior. Vou deixar aqui também em quebra de linhas, né? Vou reaproveitar aqui alguns códigos, tá? Porque é importante para a gente ganhar tempo também. Então, utilizando a div class container, como eu falei nas aulas anteriores, ela serve para organizar e deixar de forma que o site, né, possa aparecer legal em todos os dispositivos, seja tablet, computador, notebook, enfim. Vou fechar aqui já a div container. Bom, aqui lembrando que o nome do formulário, tá? Ele pode ser um nome aleatório. O método nós vamos ao post. Importante colocar ele maiúsculo aqui, embora aqui no HTML, né, nós estamos usando aqui o conteúdo primeiro em HTML, nem tem nada de PHP por enquanto. Ele pode ser feito em minúsculo, mas por questão até da gente usar uma organização, uma sequência igual para todos os locais que a gente for usar o post,
Já vou colocar o post aqui em maiúsculo para que a gente não tenha problema, né? Porque quando tiver dentro do PHP, do script PHP, vai ser obrigatório colocar ele em maiúsculo. E a ação aqui vai ser nenhuma, né? Porque nós não vamos direcionar para uma página nova. Bom, aqui o label, né, que é a identificação do que vai ser informado, que o usuário vai saber que tem que ser colocado na caixa de texto, né, ele é importante, para que a gente também possa usar, eventualmente no futuro, aí, o CSS formatar todos os labels com a mesma cor, mesma fonte, enfim, usar o estilo igual para todos os labels. Outra coisa importante que eu sempre falo nas aulas de HTML e PHP é que o name ele é importante porque ele é importante que ele identifica a caixa, né, ou o campo que vai ser informado os dados para ser gravados depois lá no MySQL. Então aqui eu coloquei tudo em minúsculo. Eu costumo colocar o nome de campo em minúsculo. Não é uma regra geral, não é obrigatório, né? Então cada um pode utilizar da forma que achar melhor. Vou usar o size, né? O size é o tamanho da caixa. Quer dizer, não é a quantidade de caracteres. A quantidade de caracteres a gente usa o max len. Que max len quer dizer máximo de caracteres. Eu posso colocar um size menor e o max len posso colocar maior, tá? E isso não tem problema. O max len aqui eu estou colocando no mesmo tamanho que está na tabela. Se eu olhar aqui no tabela de alunos, eu estou colocando exatamente o tamanho que foi definido lá quando criado ele no Workbench. E aí eu vou informar para ele também que ele é obrigatório. E também você pode colocar aqui, ó, o placeholder, que é uma ajuda quando for preencher o campo, né, os dados. E também é importante que você, quando começar a desenvolver qualquer projeto, qualquer página, você já começa a olhar no navegador como que está ficando, para que não deixe para a hora que terminar todo o conteúdo, porque pode ter vários problemas aí. E para resolvê-los depois fica mais difícil. Então aqui eu vou usar aqui o champ, né, no localhost na porta 81, que é o que eu estou usando. Pronto, aqui então, a página que eu já estou fazendo aqui, ela já está ok. Está o título, o label, o nome e a caixa de texto. Conforme eu vou digitar aqui, o placeholder já entra em ação porque ele elimina o conteúdo. Eu apaguei e ele volta a colocar o conteúdo como estava antes. Eu vou copiar e colar aqui para ganhar tempo. Embora o correto para quem está aprendendo é digitar os dados aí para que possa memorizar. E cada vez mais fortalecer os conhecimentos aí, principalmente na parte agora de HTML. Não vou usar o placeholder aqui porque o aluno eu coloquei o nome aqui para que fique mais claro para quem for informar que o nome tem que ser completo. E também ele é obrigatório.
O e-mail aqui no label ele pode ser utilizado o traço, porque ele é apenas uma informação visual para o usuário que for preencher, saber o que tem que ser preenchido. Agora, aqui no caso do name, é obrigatório colocar sem, quer dizer, não pode colocar o traço, poderia colocar o underline se for o caso, porque ele gerará algum problema depois na hora de inserir no banco. E que o tipo eu vou colocar e-mail também, porque na hora que ele for preencher, ele vai exigir que o e-mail seja de forma que é utilizada, com arroba, com o nome do provedor, .com, enfim. Então, se for texto, ele vai permitir você colocar qualquer tipo de informação, seja e-mail válido ou não. Então, lembrando que eu estou usando aqui a sequência, ó, cidade 30, e-mail 30. Para que a gente saiba exatamente que os tamanhos aqui estão de forma a serem utilizados igualmente como está definido lá na tabela. Vou atualizar. Já temos aqui já as 3 informações já prontas. Aqui o RG vai ser como texto. Vou verificar se eu coloquei lá como tamanho 20. Ok. Aqui provavelmente eu coloquei como 15 lá na tabela. Depois eu vou checar lá se está. Isso. A data não vai precisar ser colocada porque quando é automática, ou seja, ele pega do sistema operacional, eu coloco como tipo timestamp. Não pode ser time, nem date ou qualquer outro tipo, tá? Tem que ser timestamp. Porque para ele pegar a data do sistema operacional, o tipo tem que ser timestamp. E o padrão dele vai ser qual? A hora que eu inserir um registro ou qualquer cadastro lá na tabela de alunos, ele vai pegar a data, no caso aqui, a data atual do sistema, tá? Então, no computador, a data que estiver colocada no momento que você inserir, vai ser atribuída a esse campo data. E a situação também ela vai ser o padrão dela toda vez que for informado, cadastrado, na verdade, um aluno ele vai colocar como ativo. Então, esses dois aqui não é necessário criar caixa para informar nem a data nem a situação. Então, salvando, Ctrl S. Pronto, então os campos aí para a digitação dos dados já estão ok. Agora falta a gente criar aqui o botão para confirmar os dados. Lembrando que o submit é o método, né, que ele usa, né, para que os dados sejam submetidos à tabela, que ele possa enviar esses dados para um banco de dados ou para que seja feito um cálculo, mesmo que seja local. Se eu usar tipo button, eu tenho que usar uma ação, né, um método para que ele possa fazer essas ações serem entendidas e serem executadas. E o reset, o tipo reset, ele vai limpar todos os dados de todos os campos. Nesse caso aqui, o submit é o que vai interessar para nós. Uma outra coisa que a gente pode colocar aqui, bom, primeiro eu vou executar lá para ver se está ok, né? O botão está sem estilo, eu vou colocar um estilo aqui para ele ficar usando o Bootstrap. Vou usar a classe btn e o tipo btn
primary, que é uma cor, ele vai ficar com efeito, né? Quando você passa o mouse, vai ficar com efeito hover, que é um efeito do CSS, e quando você passa o mouse, ele muda a aparência do botão. Bom, então a parte estrutural de cadastro ela está pronta. O que falta agora é a gente pegar esses dados aqui que estão em cada name e passar para o MySQL. Então, depois do form, eu vou abrir aqui o script PHP. E aqui dentro eu vou fazer a checagem se eu cliquei no botão cadastrar. Lembrando que o name, tá, é o que vai ser verificado agora. Lembrando que eu coloquei tudo minúsculo. Se eu colocar ele com C maiúsculo, esse script não vai funcionar. Então vou testar aqui através da função inset. Se o post, né, que é o método que eu estou usando aqui em cima, ó, se o post, ou seja, se eu cliquei no botão cadastrar, então se ele tiver escrito cadastrar, que é o caso aqui do name do input submit, eu vou peraí, tem um erro aqui que eu sempre lembrando, ó, que esse parênteses aqui, tá? Ele está sendo fechado aqui. E esse parênteses aqui do post, ou melhor, do set, né? Porque esse parênteses aqui é do if, esse parênteses do set sendo fechado aqui. Então, por isso que tem que, quando abrimos duas chaves, dois parênteses, o complemento tem que ser igual. Bom, para ver se funcionou, tá? Eu vou colocar aqui conexão com o acento no A. Porque se der algum problema, ele já vai mostrar para mim, ó, o botão cadastrar, ele foi realmente entendido pelo código do PHP, pelo script aqui, então ele identificou o cadastrar porque o nome que está aqui bate com esse daqui. Então vamos testar ele. Claro que eu tenho que preencher alguns dados aqui, né? Olha lá, então o botão cadastrar funcionou. Se eu vim aqui colocar o C maiúsculo, vou atualizar. Ó, ação. Deixa eu formar um dado aqui. Ó, ele não entende por quê? Porque o cadastrar que está aqui, ele tem uma letra maiúscula. Então difere do cadastrar que está aqui. Então tem que ser exatamente igual. Minúsculo, maiúsculo. Então a conexão aqui eu deixei ela contínua para vocês notarem que agora quando eu atualizar aqui, ó, já foi feito antes. Ele vai tirar esse erro aqui porque ele está informando para mim, ó. Eu estou requerendo aqui o arquivo conexão.php com o acento no A. Houve um erro, uma falha de abertura desse arquivo. Ou seja, o arquivo ou diretório que ele está buscando não existe. Na verdade, o que está errado não é o diretório, é o nome do arquivo. Então, deu um erro fatal, tá? Na abertura do arquivo conexão.php. Então, eu vou usar aqui agora, vou corrigir, né? Colocar o conexão de forma que é o que foi criado aqui na lista aqui, ó, conexão.php sem o tio. Vou atualizar. Pronto. O processo está funcionando. Ok. Bom, agora o processo seguinte é eu pegar todos os names que estão aqui e passar para as variáveis para mim poder passar para a tabela lá do MySQL. Então eu vou colocar aqui, ó, nome. Eu não vou usar o post aqui, tá? Embora eu poderia usar. Ó, vou usar esse método aqui. Input. E aqui, ó, eu tenho que usar também, vou colocar maiúsculo, né? Porque é uma exigência também. Eu
tenho que usar aqui, ó, exatamente o nome que eu usei. Tá errado aqui. Fechar aspas aqui. Ó, esse nome aqui, o que eu estou dizendo para ele? Ó, capture o nome que foi colocado aqui, ó, é o name que está aqui, ó. Então, esse nome que está aqui no input post refere-se ao nome que eu coloquei na caixinha de texto através do atributo nome. Se eu colocar o N maiúsculo, ele não vai reconhecer. Então, tem que ser igualzinho. Então, agora eu faço isso com os outros dados aqui. Mesma coisa, ó, cidade. Vamos ver a ordem aqui. Não é necessário colocar a ordem que está aqui, mas eu procuro colocar para que fique exatamente igual que está na tabela. Não é obrigatório, porque o importante é que você informe todos os dados que precisam ser informados, para que ele possa cadastrar e não dar problema depois na hora de validar esses dados lá. Porque como é obrigatório, né, o preenchimento, ele vai dar um erro, porque se você não informar algum dado aqui, ele vai dar como campo nulo. Então, e-mail, RG e o contato. Então, ó, só para a gente verificar aqui, ó, cidade, ó, o DM tá igual, ó, cidade, e-mail, tá vendo? Tudo minúsculo, ó, RG e contato. Então, se você colocar uma das letras aqui em maiúsculo, sendo que você definiu todos os names minúsculos, esse erro vai ser reportado na hora que você for cadastrar, confirmar a inserção dos dados na tabela. Então, é importante colocar correto. E as variáveis aqui, ela pode ser com outro nome, tá? Poderia ser aqui, ó, o nome do aluno, poderia ser e-mail com underline aqui. Aqui pode ser qualquer outro nome. Eu procuro colocar o mesmo nome para que não tenha esses problemas de ficar colocando um nome diferente de variável e o valor que ele está recuperando lá de cada caixinha de texto. Bom, agora eu tenho que passar a conexão através do insert lá para o MySQL. Ó. Então eu vou usar uma variável chamada SQL mesmo. O nome aqui pode ser qualquer um. Vou usar a conexão que é pelo require que eu coloquei aqui, ó. E aqui eu uso o prepare, que é para mim poder preparar os dados que vão ser inseridos na tabela. E outra coisa importante, ó, é olhar lá qual o nome da tabela, ó. TB alunos. Então vou até copiar o nome aqui, ó, Ctrl C, porque não tem problema. Então você tem que verificar qual é o nome da sua tabela. E aí colocar aqui todos os campos, tá? Igual a questão de maiúsculo e minúsculo, que você definiu lá no Workbench, lá no SQL. Bom, agora, ó, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu tenho que colocar aqui os parâmetros, tá? Os parâmetros, eles podem ser diferentes dos nomes de cada campo aqui. Eu coloco igual para que não tenha problemas depois da gente ficar, como eu falei, em cima aqui da linha 41 a 45, colocando outro nome do input post das variáveis. Então, eu vou repetir a mesma sequência, a mesma forma que eu usei ali. Então, o parâmetro é usado dois pontos, tá? Então, vou colocar da mesma forma aqui, porque eu não tenho problemas depois. Então, use a variável SQL, o conexão. Esse cifrão conexão vem da onde? Ó? Vem aqui
da da minha conexão com o banco que eu acabei de usar através do Recure aqui. Bom, explicando também a questão de parâmetro, o parâmetro ele faz uma ponte entre os campos que eu estou informando aqui e os valores que eu vou passar embaixo, na verdade, ou as variáveis que eu estou resgatando aqui, ó. Depois que eu terminar todo o processo, eu volto a fazer uma explicação mais detalhada, porque muitas vezes os alunos não conseguem compreender o que são parâmetros, né? Eu sei que isso é complicado porque a gente às vezes não está acostumado a usar parâmetro. Eu fazia muitas vezes também aqui passando direto os valores das variáveis aqui dentro. Então eu já pegava o campo aqui já recebendo os valores aqui. Isso não é algo seguro porque pode haver ataques aí dentro do próprio sistema web, né? A pessoa pode acessar seus dados e pode capturar esses dados seus aí ou fazer alguma coisa indevida dentro do seu banco que pode prejudicar, que vai prejudicar, né? Claro, né? Com certeza poderá, vou dizer que vai, mas pode prejudicar essa questão aí dos dados que você vai estar trabalhando aí, um sistema que você faz para alguém, para uma empresa, ou enfim, isso pode ser problemático. Então agora eu vou usar então a ligação desses parâmetros com as variáveis que estão. Então os parâmetros usam dois pontos, tá? E eu vou usar os parâmetros para que ele ligue em cada variável, para que essa variável passe os dados para o parâmetro e automaticamente receba aqui nas colunas. Então vamos lá. Eu vou usar aqui a variável SQL, eu vou usar o bind value, que é aquele que vai fazer com que eu passe, né, aqui em cada parâmetro e eu passe para ele a variável. Notando que a variável também tem que ser igual, tá vendo? Quando seleciona aqui o Visual Code já na linha 41, ele seleciona também a variável nome. Aqui o parâmetro nome, quando eu seleciono o nome, ele já vem aqui na linha 47, tá vendo aqui, nome, dois pontos, nome, vírgula, ele também refere-se a esse que está aqui. Então, se tiver diferente, uma letra aqui, maiúscula, ou qualquer outro nome diferente, ele vai dar problema depois na hora de inserir os dados. Então, tem que ser o parâmetro igual, tá? Aqui e aqui, com os dois pontos. E a variável nome também, como está aqui, como eu falei, tem que ser igualmente digitado, tá? Então, aqui, eu estou usando a cidade, tá? A ordem aqui não é obrigatória, mas eu coloco, como eu falei, para a gente seguir o que está na tabela, para a gente depois, na hora de conferir também, a gente ver a sequência exatamente como criou. Então aqui estou colocando todos, E o execute, que é o que vai pegar todas as informações que estão sendo preparadas aqui, tá? E ele que vai fazer a conclusão na tabela. Então, recapitulando então aqui, a variável nome recebe pelo input, tá? Filtrando pelo o método filter input, a classe, né? Ele recebe esse método aqui input post, que é pelo post que a gente fez aqui o formulário, que é o método post que está aqui. E aí ele recebe quem? Ele recebe o nome, que é o name da caixa, Nome se dá, então tem que ser igualzinho, de novo, voltando a falar sobre isso, Então ele pega o nome que foi digitado e passa para a variável nome. E aí cada um desses aqui é o mesmo processo. Depois eu uso o prepare, que é um método do PDO, e passo o insert da tabela alunos com os campos que estão aqui, Então você vai lá na sua tabela, lembrando que o ID aluno ele é autoincremente, não é necessário colocar aqui. E aí os valores serão quais? Cada parâmetro que eu defini aqui, que é os parâmetros que estão aqui, Cidade, e-mail, nome, cidade, e-mail, RG contato. E as variáveis que eu usei aqui. Então, concluindo, cada variável
recebe o que eu digitei lá na caixinha de texto. O parâmetro recebe esse conteúdo que está na variável nome. Automaticamente, o parâmetro que está aqui é o valor que ele vai passar para a coluna nome que está na tabela. Então, é uma ponte, tá? Então, o parâmetro, ele é como se fosse uma variável, ele pega valores, né? E recebe eles de variáveis atribuídas, o conteúdo na caixinha de texto, e passa para a coluna da tabela. E o SQL execute, ele vai fazer o processo final, que é inserir esses dados na tabela. Para concluir, eu vou usar aqui um script, utilizando aqui o JavaScript, tá? Poderia ser um eco normal. Lembrando que essa aspa aqui, ó, ela está sendo aberta aqui e fechada aqui. Eu não posso abrir outra aspa aqui, porque se eu abrir uma aspa aqui, eu estou fechando esta aqui. Então aqui eu uso a aspa simples, né, o apóstrofo, que é o tradicional já usado, que é o nome que a gente usava há muito tempo atrás, e que eu vou dar um refresh na página, tá? Ou seja, eu vou dar um Windows Location, .href, só que eu não vou usar nenhuma página em questão aqui. O próprio Visual Code que completou para mim, mas eu não vou usar nada disso. Bom, eu vou salvar aqui, vou tentar incluir um dado na tabela. Ah, um erro aqui, ó. Esse erro que deu aqui, do filter input, aqui não tem aspas, tá? Isso aqui não existe. Isso aqui é um método, então o método não pode ter aspa. Isso aqui é um erro que a gente pode ter, tá? E tem que observar para poder depois corrigir eles, né? Depois mesmo que a gente colocou errado, corrige. Verifica também no manual lá do PDO para ver o que pode ser. Ctrl S e vamos fazer aqui vou continuar. Olha lá, no cadastrado com sucesso. Então, o nosso cadastro está funcionando. Agora, mas como que você sabe que está funcionando? Eu vou aqui no Workbench. Vou vir aqui, TB Alunos, ó, botão direito, Select Roles. Então, acabei de cadastrar aqui, ó, Juliana Mello, a data de hoje, ó, 31/1/2024. Então, terminamos aqui mais uma aula de PHP usando o PDO, mostrando agora como processo de inserção de dados na tabela.